Então vamos ver o versículo 1, né? Deixa eu botar lá de cá. Versículo 1 de Romanos 10. Diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, não é? E a gente que tem acompanhado desde o primeiro capítulo, né, os ensinamentos de Paulo, eles eram assim extremamente ofensivos para os judeus não convertidos, né? Nós tínhamos judeus convertidos, Paulo era um judeu convertido, né? Pedro, Tiago, né? Os discípulos de Jesus eram judeus convertidos, mas para os judeus não convertidos, os ensinamentos de Paulo eram muito ofensivos, né? Porque eles confiavam na lei. A lei para lá, a lei para cá, porque a lei é nossa, a lei foi dada a Moisés, não é? E eles achavam que a salvação seria pela lei. E por causa disso, os judeus não convertidos, não é? Eles consideravam o Paulo, não é? um traidor, o inimigo de Israel, não é? Porque ele ensinava a salvação em Cristo Jesus e não mais com base na lei, né? Entretanto, aqui no verso 1, o apóstolo garante que aos irmãos cristãos, lembra que ele está escrevendo aos irmãos cristãos de Roma, não é? Os quais ele estava escrevendo que o desejo do seu coração, está aí no verso 1, o desejo dele, a súplica, a oração dele mais sincera a Deus era para que os israelitas, como ele, também fossem salvos, não é? Largasse a confiança na lei e reconhecesse que a salvação somente em Cristo poderia ser alcançada. E aí ele começa então com essa oração aí, né? Que ele ora a Deus para que os irmãos dele de sangue, de nação, os israelitas fossem salvos. Vamos para o verso 2. Aí Paulo diz assim, ó, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Quando eu olhei esse texto, eu lembrei que Paulo era zeloso. Mas só que o zelo dele estava totalmente errado, né? E ele vai dizer isso aqui, ó. Porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus. Porém, a semelhança de Paulo, não com entendimento. Tem muita gente assim hoje, né? Tem muita gente zelosa pela religião, mas sem entendimento da palavra, né? Então, Paulo, aqui no verso 2, ao invés de condenar os israelitas, né, como ímpios, como pessoas não religiosas, ele vai dar, engraçado aqui, ó, ele dá testemunho, ele está testemunhando a favor deles, de que eles tinham zelo por Deus. Ou seja, eles até eram sinceros, só que eles estavam laborando em erro, não é? Estavam laborando em erro. Esse fato podia ser constatado na observância rigorosa que eles faziam dos rituais, das cerimônias do judaísmo, não é? Eles eram fiéis naquelas cerimônias, né? E também os israelitas, eles eram intolerantes a toda a doutrina contrária de outros deuses, né? Porque os israelitas eram monoteístas, né? Não eram idólatras que adoravam outros deuses, né? Mas o zelo, e aí é que é interessante, né? O zelo
simplesmente não é suficiente em si mesmo. Ser zeloso não quer dizer muita coisa, né? Se não for combinado com a verdade. Pode fazer mais mal do que bem. Quantas pessoas nós conhecemos que são pessoas zelosas, sérias? Sérias que eu digo assim, cheias de boa vontade, mas elas estão num caminho totalmente errado. Falta conhecimento. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há pessoas que estão presas em religião ou em religiões, né? Mas totalmente longe da verdade, né? Da verdade. Vamos para o verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Né? O que a Bíblia diz? Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Né? Então, no verso 3 aqui, nesse ponto, exatamente nesse ponto que eles estavam falhando, né? Eles desconheciam a justiça de Deus que estava debaixo dos seus olhos, personificada em Jesus, não é? Eles também estavam falhando pelo fato de Deus imputar justiça com base na fé e não nas obras. Os judeus eram muito apegados a obras, não é? A lei dada por Moisés, eles eram zelosos quanto a isso, e eles não entenderam que a justiça estava sendo imputada por Deus com base na fé. Na fé em quem? No seu Filho, Jesus Cristo, a quem eles não reconheceram, a quem eles não aceitaram. Não é? E aí, os israelitas tentavam eles mesmos produzirem a sua própria justiça, mediante o quê? A observação da lei. A observação da lei. Né? Embora a gente sabe que os fariseus, eles eram, e Jesus os chamou assim, de hipócritas, porque Jesus os comparou, inclusive, com sepulcros caiados. Se você vai num cemitério, tem uns sepulcros bonitos por fora, né? De azulejo, de mármore, Carrara, né? Caro para chuchu. Agora, abre aquele negócio lá. Você vai sair correndo de lá, porque ali, né, a não ser que tenha passado muito tempo, os ossos já estejam secos, né, ou até já tenham sido retirados, mas se tiver ali um ano ou alguns meses, né, ninguém aguenta ficar ali. Né? E Jesus chama os fariseus de sepulcros caiados, ou seja, bonito por fora, podre por dentro. Ainda no versículo 3, os judeus procuravam conquistar o favor de Deus pelos seus próprios esforços, pelo seu caráter, pelas suas boas obras. Né? Era assim que eles tentavam conquistar o favor de Deus. Né? Eles, os judeus, se recusavam terminantemente a se sujeitar ao plano de Deus para a justificação dos pecadores que crescem no seu Filho Jesus. Né? Os judeus não entenderam e não aceitaram, até porque a gente já estudou muito sobre isso, né? Os judeus esperavam que o Messias viesse como ele vai vir na segunda vinda, para reinar como rei.
Quando Jesus vem, o rei dos judeus era um romano. Era um romano, né? Eles estavam sob o domínio de Roma. E aí vem Jesus, nasce numa estrebaria, tendo por berço o negócio lá onde os animais comiam, né? E aí tem até eu não sei se é Judéia ou Galiléia, quando a Bíblia diz assim, pode vir alguma coisa boa de lá, não sei se é a Judéia ou da Galiléia, agora fiquei em dúvida, né? Mas referindo-se ao lugar onde Jesus habitava lá, né? Então, os judeus simplesmente não aceitavam o plano que Deus havia estabelecido. Eles continuavam presos na lei. Aí vamos ao versículo 4. E aí é esse versículo que é bem conhecido agora, né? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Então vamos ver agora a exposição desse versículo, né? Se os judeus, né, como Pedro fez, como Paulo mais tarde fez, como João fez, e tantos outros seguidores de Jesus, né? Se eles houvessem crido em Cristo, teriam compreendido que Jesus, ele era o fim da lei para a justiça. Não que ele veio abolir a lei, a gente não pode entender esse versículo errado. Ele não veio abolir, ele veio cumprir a lei, né? Ele veio cumprir. E uma coisa que Paulo vai ensinar, e a gente tem aprendido muitas vezes já sobre isso, é sobre o propósito da lei. Qual é o propósito da lei? Era revelar o pecado, convencer o pecador da culpa que ele tinha de condená-lo. A lei, e os judeus acharam que a lei era para salvá-los. E não era. Quando Deus deu a lei, ele dá exatamente para revelar que o homem era pecador, porque ele olha a lei que Deus dá para ele, e ele vê que ele não consegue aquele padrão que Deus dá através da lei, né? Então, o outro efeito da lei, convencer o pecador de que ele é culpado. É por isso que o Espírito Santo diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? O homem primeiro tem que ser convencido que ele é pecador. Ah, mas eu não falo palavrão, eu não roubo, eu não bebo, eu nunca matei ninguém, nunca fiz mal a ninguém, é pecador. Nós já nascemos pecadores, herdamos o pecado dos nossos primeiros pais. Isso não entrava na cabeça dos judeus, né? A pena que a lei determinava, quando alguém transgredia a lei, qual era a pena? A morte. E eu já falei isso aqui num dos capítulos anteriores, né? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele morre a nossa morte. Vocês vão lembrar que eu já falei isso aqui, que por causa... Rapaz, eu não tirei esse alarme, né, rapaz? Eu esqueço de tirar e na hora aqui do estudo ele toca. Agora me perdi que eu estava falando aqui. Assim, a Bíblia diz que nós estávamos até a morte debaixo do poder do pecado. Olha só, por causa do pecado, desde que nós nascemos até a nossa morte, o pecado teria domínio sobre nós. Nós nunca conseguiríamos resistir ao pecado. Nunca. Nunca. Então diz que do nascimento até a morte, o pecado dominaria a gente. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário,
e nós aceitamos o sacrifício dele, o nosso pecado, a lei que diz que o pecado teria domínio sobre mim, sobre você, até a nossa morte, ele foi rompido. Porque Jesus morreu a nossa morte. Então ele pagou aquilo que estava determinado para mim, para você, para todo homem que nasce em pecado, em Cristo foi terminado. Ele cumpriu a lei. O que ele cumpriu a lei? Porque aquilo que ia acontecer comigo, ele cumpriu. A lei se cumpriu nele. Deus não passou a mão na nossa cabeça assim, ele é tão bonitinho, tão engraçadinho e tal, eu vou quebrar o galho dele. Não. Onde é que estaria a justiça de Deus? O pecador tinha que ser condenado. Jesus é condenado no lugar do homem, do ser humano, né? Em sua morte, Cristo pagou a pena da lei que os homens transgrediram. Isso é a importância da cruz para nós, né? O fato de que Cristo pagou a nossa pena, né? Quando o pecador recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, a lei não pode mais condená-lo. Você vinha com o jugo do pecado sobre as tuas costas, mas no dia que você se encontra com Cristo e o recebe como Senhor e Salvador, aquele peso do pecado imediatamente cai de sobre você. O pecado não tem mais domínio. Agora você tem condição de resistir ao pecado. Mas pastor, então a gente não peca mais? Estamos sujeitos ao pecado. Mas não como era antes, nós éramos escravos. Antes, nós não tínhamos a opção de dizer não quero. Porque o pecado dominava a nossa vida. Agora, depois que assumimos o sacrifício, nós aceitamos o sacrifício, o pecado agora não mais nos domina. Às vezes, pode acontecer de uma recaída, às vezes nós escorregamos, como tantos homens de Deus, né? Mas a Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai e intercede por nós como advogado, né? Não é o doutor Luca, mas é o doutor Jesus que intercede por nós, né? Nosso advogado. Graças à morte do nosso substituto, que é Jesus, o pecador está morto para a lei. Isso aqui também é tão importante. Gente, quando a gente começou a estudar Romanos, eu falei, gente, é um dos livros mais importantes da Bíblia. Porque é o livro da doutrina, né, do Novo Testamento, é Romanos, sabe? A gente encontra muita coisa interessante e importante aqui. Por exemplo, graças à morte de Jesus, o nosso substituto, o pecado está morto para a lei. Ou seja, aquele pecado que nos dominava, não domina mais, porque ele foi pago. Aquilo que eu iria pagar pelo meu pecado, Jesus pagou na cruz do Calvário. Então, ele nos libertou do império do pecado, né? Aí podemos deixar de lado as tentativas inúteis de obedecer à lei perfeitamente e obter a justificação por ela. Há muita gente, por exemplo, os espíritas, eles tentam se salvar pelas obras. E olha, espírita é uma pessoa interessante. Eu lembro que eu era bem novo ainda e eu trabalhava com meu pai lá no Rio de Janeiro, em Olaria. E aí quando tinha festa no abrigo da Pé de Guaratiba, né? E naquele tempo, as igrejas lá do Rio de Janeiro, todas elas alugavam ônibus. O terreno da Pé de Guaratiba é muito grande, muito grande, né? Sei quantos alqueires lá. E dava, assim, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Era aquelas formiguinhas, assim, a gente
A gente não andava livremente, você andava se esbarrando assim, né? As igrejas iam todas para lá, e inclusive não era só a igreja convencional, a igreja batista, presbiteriana, não é? Porque era aquela uma comunhão, né, das pessoas, era muito legal, né? Aí eu lembro que tinha as barracas para vender as coisas, que tudo era vendido, ficava por orfanato lá, né? E aí tinha um seu Wilson, ele tinha uma lanchonete assim na esquina da rua que eu trabalhava. Aí toda vez eu ia fazer lanche, eu ia lá no seu Wilson, e o seu Wilson morava na frente da minha casa, também lá em Cordovil. Nós morávamos em Cordovil e trabalhávamos em olaria, né? Eu na relojoaria e ele com a lanchonete. E aí, toda vez que tinha festa lá no dia 21 de abril, que é o aniversário da pedra, eu ia lá no seu Wilson. Seu Wilson, só vai ter festa lá e tal. Ele nunca negou. Sabe por quê? Ele era espírita. E o espírita, ele tem a maior boa vontade de contribuir, porque ele acha que é dessa maneira que ele vai para o céu, né? Aí eu ia lá, já que o senhor gosta de contribuir, né? O senhor quer ir para o céu pelas obras, né? E aí às vezes ele dava salsicha, né? E uma série de coisas lá, que ele comprava mais barato, né? Porque ele era comerciante. Mas eu só dei esse exemplo para falar de que há pessoas que até hoje elas querem viver pelas obras, pela lei. O espírita não crê que Jesus Cristo é suficiente, né? Ele até crê em Jesus, mas ele tem que fazer as obras, né? Ele tem que completar com as obras, que era mais ou menos o que os judeus pensavam. Os judeus com um agravante, eles não aceitavam a Jesus como o Filho de Deus. E até o espírita da linha branca, eles até creem em Jesus, que é Filho de Deus, mas a questão da doutrina deles é que é complicado. Eles creem na reencarnação, né? Então, a nossa salvação se dá através de várias encarnações. Aí, quando você olha para a Bíblia, essa doutrina não se sustenta quando você abre a palavra de Deus. Tá bom? Vamos para o verso 5? Verso 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. A gente pode observar aqui na linguagem do Antigo Testamento a diferença entre o vocabulário da lei e o vocabulário da fé. A gente percebe a diferença. Por exemplo, Levítico, capítulo 18, verso 5. Moisés escreveu assim, que o homem que alcançar a justiça exigida pela lei viverá. A ênfase é sobre a realização humana. Então, o judeu então achava que ele precisava alcançar a justiça através da lei. Ele ia alcançar a justiça através da lei. Só que ninguém consegue, né? A gente sempre usa esse argumento, se o cumprimento da lei levasse alguém à salvação, a pergunta é, por que Jesus teria vindo para morrer na cruz do Calvário, se a gente tinha uma maneira de se salvar? Na realidade, nenhuma obra que se faça aqui vai trabalhar na sua salvação, porque a Bíblia diz que a salvação é por graça, e não por obras, não por méritos, né? Ninguém vai chegar no céu, vai bater no peito e falar, eu estou aqui porque eu sou bom, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Foi graça, simplesmente graça, né? Evidentemente, essa declaração que a gente leu agora de Moisés representa um ideal inatingível. O ideal seria que alguém pudesse cumprir a lei.
Mas o pior é que ninguém consegue cumprir a lei. Por exemplo, nos 10 mandamentos, se você cumpre 9 e tropeça num, você quebrou toda a lei. Isso para falar só dos 10 mandamentos. Imagina se você colocar os outros que depois foram sendo acrescentados, né? Então, era um ideal inatingível, não tinha como ser atingido esse ideal. Mostra apenas que se uma pessoa pudesse guardar a lei de forma perfeita e perpétua, ela não seria condenada à morte, correto? Se alguém pudesse cumprir a lei de maneira perfeita e perpétua, que sempre, né? Ela não seria condenada à morte. Mas quem consegue? Né? Quem consegue? Mas a lei foi dada para os indivíduos que já eram pecadores e estavam condenados à morte. Aqui é um outro detalhe. Porque a lei, ela veio depois do pecado de Adão e Eva. A lei foi quebrada lá em Adão e Eva, no Éden. E aí, veio se multiplicando a geração de Adão e Eva e tal, até que o povo de Israel vai cair no Egito, vai ficar escravo. Só no Egito eles ficam 400 anos. Não é? E aí, depois que eles são libertos do Egito, passam pelo Mar Vermelho, e aí, lá no deserto é que eles vão receber a lei. Olha quanto tempo eles ficaram sem lei. Então, ainda que alguém cumprisse a lei daqui para frente, mas e a parte que ficou para trás? Né? Porque nós herdamos. Mas ele nasceu lá no meio do deserto, então mas a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Então não tem como o homem ser salvo pelo cumprimento da lei. Mesmo que eles guardassem a lei perfeitamente daquele dia em diante, ainda estariam perdidos, pois Deus exigiria o pagamento pelos pecados do passado, né? Antes deles terem conhecido a lei. Todas as esperanças humanas de obter a justificação pela lei, elas já nascem condenadas ao fracasso. Todas as tentativas humanas do homem de obter a justificação, de serem justificados diante de Deus pela lei, elas já nascem, vamos dizer assim, nascem mortas, né? Nascem fracassadas. Muito bem, vamos para o verso 6. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Vou ler o verso 7 que vai estar em conjunto aqui. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Vamos pegar esses dois versículos aqui. Vamos começar pelo 6. A fim de mostrar que a linguagem da fé é distinta do vocabulário da lei, Paulo vai citar aqui Deuteronômio 30, versos 12 e 13. Deuteronômio 30, versos 12 e 13. Que diz assim: não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Isso aqui foi dito lá no Velho Testamento, né? Então, é interessante a gente observar como, no contexto do Velho Testamento, no contexto lá de Deuteronômio, esses versículos, obviamente, não se referem de maneira alguma à fé atual, nem ao Evangelho. Eles se referem à lei e, mais especificamente, da ordem para converter-se
ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Está lá em Deuteronômio 30, verso 10, a parte B, que fala isso. Converta-se ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. O que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que a lei não está oculta, não está distante, ela não está inacessível, né? E essa é a colocação que Deuteronômio fala. Mas onde está essa lei para eu alcançá-la, para eu poder praticá-la? E é isso que o Deuteronômio está explicando aqui, né? A lei não está oculta, distante ou inacessível. Uma pessoa não precisa subir ao céu, como ele falou aqui, nem atravessar o mar para encontrar a lei de Deus, né? Ela está próxima, esperando para ser obedecida, porque ela foi dada aos homens através de Moisés, né? O apóstolo Paulo, ele vai aplicar as palavras do Evangelho, né? Ele vai aplicar isso às palavras do Evangelho. Então, ele faz uma citação de Deuteronômio, mas ele agora vai fazer uma aplicação do Novo Testamento, do Evangelho, né? Ele afirma o seguinte, que a linguagem da fé não pede a ninguém que suba ao céu. Aí Paulo está dizendo agora aqui, ninguém precisa subir ao céu para trazer do alto a Cristo, né? Trata-se de uma tarefa não apenas impossível, quem é que poderia fazer isso, né? Mas também desnecessária. Por que desnecessária? Pois Cristo já desceu à terra em sua encarnação. Então, Paulo pega o texto de Deuteronômio, ele aplica agora porque Deuteronômio, o texto está se referindo à lei. A lei foi dada, né? Agora, quando Paulo vai usar aqui em Romanos, ele agora está se referindo ao Evangelho, né? Trata-se de uma tarefa não apenas impossível de ir lá, mas desnecessária. Por quê? Paulo está dizendo, porque Cristo já desceu à terra em sua encarnação. Quando ele diz aqui, verso 6, né? Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não pergunte em teu coração, quem subirá ao céu? Ninguém precisa subir ao céu, porque Jesus já trouxe. Jesus desceu de lá para trazer-nos a salvação, né? Também nesse caso, ou melhor, agora vamos para o verso 7, que a gente já leu. Quando, lá no Velho Testamento, né, Moisés, no Deuteronômio 30, 13, o apóstolo Paulo vai usar o texto de Deuteronômio 30, 13, e ele vai mudar as palavras, quando ele diz, quem passará por nós além do mar? Isso está lá em Deuteronômio. Agora aqui, em Romanos, ele diz assim, quem descerá o abismo? E a intenção de Paulo aqui é mostrar que o Evangelho não pede a ninguém que desça a cova, a fim de levantar Cristo dentre os mortos, porque ele já levantou de lá pelo poder do Espírito Santo, né? Também, neste caso, a tarefa seria impossível e desnecessária. Quem é que vai descer as profundezas para tirar de lá a Cristo, né? Pois Cristo já ressuscitou dentre os mortos, né? É o que diz aqui, ó, o verso 7. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Ninguém precisa descer lá, porque ele já fez isso no poder do Espírito Santo, né? Observe ainda, queridos, que no capítulo 10, aí, versículos 6 e 7, que são os dois que acabamos de ler, as duas doutrinas acerca de Cristo é mais difícil de um judeu aceitar. Quais seriam as duas doutrinas acerca do Senhor Jesus que era mais difícil de um judeu aceitar? A encarnação,
não entrava na cabeça dos judeus que Deus se revelaria num homem, carne, ser igual a gente. Não, mas Deus é Deus. Deus não ia se humilhar a ponto de se tornar um de nós. Não, de jeito nenhum. Isso era um problema para os judeus. E a outra doutrina que era inaceitável para os judeus, a ressurreição de Jesus. Vejam que eles duvidaram, acharam que roubaram o corpo de Jesus, que alguém foi lá e abriu e levaram o corpo, roubaram. E aí os soldados foram pagos para dizer que vieram os discípulos e roubaram o corpo de Jesus. Para eles, a ressurreição de Jesus, vê lá, ele tinha tinha os fariseus e os saduceus, não é? Os fariseus, se eu não me engano, né, eles até aceitavam a ressurreição. Já os saduceus, não. Aí, há uma ocasião, quando Paulo está falando sobre ressurreição, aí levanta uma celeuma tremenda entre fariseus e saduceus, porque um cria na ressurreição e o outro não. Aí Paulo deixou eles brigando lá e foi embora, entendeu? Há uma situação que acontece isso, porque eles não criam, uns criam na ressurreição e outros não. E eram judeus, e eram descendência, eram israelitas, descendência de Abraão. Não é? Mas essas doutrinas para eles era terrível. Por mais penoso que fosse, porém, eles precisavam reconhecê-la, a fim de receber a salvação. Por mais difícil que foi para Paulo, que era um fariseu, que era um cara cabeça, estudioso, estudou aos pés de Gamaliel, né? O cara tinha muito conhecimento, né? Imagine para ele, Paulo, conhecedor da lei, né? Reconhecer que Jesus era o Filho de Deus e era o Salvador, né? Quando ele diz, quem és tu, Senhor? Né? Jesus aparece a Saulo e diz, Saulo, Saulo, quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja, ele perseguia os cristãos que para ele era uma heresia, não é? Chamar Jesus de Deus, de Filho de Deus. Quando Jesus falava assim, eu sou o Filho de Deus, e o tempo fechava, né? Eles não aceitavam a Jesus como Filho de Deus. Essas doutrinas aqui vão aparecer lá nos versos 9 e 10, quando a gente chegar lá. Vamos ao verso 8 agora. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Esse é um texto também muito interessante. Vamos aqui ver um resumo. Perdão, eu troquei aqui. Se o Evangelho não exige das pessoas algo humanamente impossível, ou algo que já foi feito pelo Senhor, então o que ele diz? O que o Evangelho diz? Se o Evangelho não exige, como a lei exigia, algo das pessoas, não é? Algo humanamente impossível, ou algo que já foi feito pelo Senhor, então o que ele diz? Aí Paulo, mais uma vez, adapta um versículo novamente do Velho Testamento, Deuteronômio 30, para dizer que o Evangelho está perto. O Evangelho não está longe, não é? Ele vai dizer, ele está perto, está acessível, está inteligível, ele está fácil de obter. Pode ser expresso numa conversa trivial, em que eu ou você possamos ter com uma pessoa com facilidade. São as boas novas da salvação pela fé pregadas por Paulo e pelos outros apóstolos. Coloca para nós aí, Luca, Deuteronômio 30, 14, e alguém lê alto aí, alguém tem a voz forte aí, lê para nós, Deuteronômio 30, 14.
Vejam, essa é uma citação de Deuteronômio, lá no Velho Testamento, uma citação lá que Moisés escreveu, né? Agora, Paulo vai usar essas palavras aqui para falar que o Evangelho, né, as boas novas da salvação, estão perto, estão no nosso falar, no nosso comunicar. Quando falamos com alguém, nós podemos então falar as palavras do Evangelho, né? Aí no verso 9, olha o que diz o verso 9: se com tua boca confessares, ou melhor, confessares, é isso mesmo, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Simples assim, né? Porque as pessoas às vezes acham que a salvação vai ter que subir escada de joelho, né? Acender um monte de vela, uma série de coisas, né? Ou então morrer e reencarnar, morrer e reencarnar, até que chegue à perfeição. Nunca vai chegar, porque toda vez que você nasce de novo, você nasce em pecado novamente. Se fosse esse o caso, se existisse essa oportunidade, né? Então, eis aqui um resumo dessas novas. Em primeiro lugar, é preciso aceitar a encarnação de Jesus, ou seja, que aquele bebê na manjedoura em Belém é o Senhor da vida e da glória, que o Jesus é o próprio Senhor, Jeová do Antigo Testamento, né? Isso precisa ficar bem claro quando a gente vai evangelizar alguém, né? Dizer que aquele bebê na manjedoura, e que os judeus nunca aceitaram isso, né? Aquele bebê na manjedoura de Belém é o Senhor da vida, é o Senhor da glória, que o Jesus ali é o próprio Senhor Deus, é o próprio Jeová do Velho Testamento. É isso que Paulo está dizendo aqui. Em segundo lugar, também é preciso aceitar a ressurreição de Jesus, com todas as suas implicações. Quantas pessoas a gente conhece, né? Ou conhecer não, mas que a gente já ouviu falar, já leu de Buda e outros, né, que viveram entre nós, e até eram pessoas admiradas, pessoas boas, né? Que a gente até pode não ter nada para acusá-los, né? E eles foram, então, fundadores de muitas religiões, de várias religiões. Mas eles um dia morreram. Jesus também morreu na cruz. Mas qual é a grande diferença? É que Jesus não ficou no sepulcro. O sepulcro ficou vazio. Jesus ressuscitou dentre os mortos, né? Como prova de que Cristo havia completado a obra necessária para a nossa salvação e que Deus está satisfeito com a obra que ele realizou. Porque Jesus, pelo poder do Espírito Santo, foi ressuscitado ao terceiro dia. Foi ressuscitado ao terceiro dia. Isso quer dizer que Deus aceitou o sacrifício dele por nós. Lembra que Jesus bradou da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ora, naquele momento ele foi desamparado. Por quê? Porque sobre ele estava o pecado de toda a humanidade. E Isaías diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Naquele momento havia uma separação de Jesus e o Pai, porque sobre ele estava todo o pecado, né? Ele levou sobre si todas as nossas dores, nossas iniquidades, né? Foi levado sobre Jesus. Por isso ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento ele foi deixado pelo Pai. Mas ele vai e aí morre
E o Espírito Santo de Deus vai lá e ao terceiro dia ele ressuscita o Senhor. Isso é uma prova de que Deus aceitou o sacrifício, né? O sacrifício que Jesus fez foi completo e foi aceito pelo Pai, né? E crer nisso com o coração significa também crer com a mente, as emoções e a vontade. Por isso que ele diz aqui, Paulo diz, assim, se com a tua boca confessares que a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, não é? Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, que Ele era Deus, que Ele era o Senhor. E se em teu coração creres, a segunda coisa que precisamos crer é que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Fora disso, não há salvação. A salvação está implícita aqui, em crer que Jesus era o próprio Deus encarnado e crer que no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Trata-se de uma apropriação individual da pessoa à obra do Senhor Jesus. E a isso nós chamamos de fé salvadora. Tem muita gente que tem fé. Tem uns até que tem fé demais, fé de menos, não é? Mas há pessoas, e eu estava um dia desses fazendo um programa com o pastor lá do Rio, e o tema do programa era fé. Se você sair ali fora num dia de sábado, assim, que o centro estiver bem cheio, você vai perguntando assim, e vai dizer assim, você tem fé em Deus? Você tem fé em Deus? Olha, 99,9, tal, a não ser que você encontre um ateu, né? Mas as pessoas vão dizer assim, eu não tenho fé em Deus, eu não acredito em Deus. Mas a maioria vai dizer para você, tem fé em Deus. Mas essa não é uma fé salvadora. Por quê? Se fosse uma fé salvadora, as pessoas não estariam vivendo de qualquer maneira. As pessoas dizem que têm fé em Deus, mas estão vivendo imersas no pecado. Há uma diferença de pecar, eventualmente, e viver no pecado, imerso no pecado. Você vive de dia, de manhã, de tarde, de noite, quando você vai dormir, você está o tempo todo imerso no pecado. Há uma diferença. E as pessoas dizem que têm fé em Deus, têm fé em Jesus, mas a vida delas não condiz com isso. Ora, e aí eu escutei um outro pastor uma vez, ele falou assim, se você crê que Jesus é Filho de Deus, se você crê que Ele veio ao mundo, morreu por nós, ressuscitou e hoje está à direita do Pai, se você crê nisso, a prova de que você crê nisso é que você não vai viver a vida que você vivia antes de você crer nisso. Não tem como você crer nessas verdades e viver o que o mundo vive. E viver naquela expressão assim, tem nada a ver. O que tem? Está todo mundo fazendo. Deixa de ser, como é que diz? Careta, mas tem uma outra também, né? Que a gente é radical, né? Mas é isso aí. E isso cada vez mais vai se tornar difícil. Preste atenção, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis. Quando você fala de alguma coisa que o mundo está praticando, o mundo veio cheio de pedra para você, mas você fala com a autoridade da palavra. Mas as pessoas dizem, não, isso aí é retrógrado. Outra palavra, retrógrado. Isso é coisa do passado. Não, teve até um pastor que disse que a Bíblia tinha que ser novamente reformada. Não a reforma da igreja, agora a reforma da Bíblia. Porque tem coisa aqui que já está no passado. Aí então Deus era meio bobinho, né? Ele
não sabia que as coisas iam mudar e tal. Aí ele escreveu muito retrógradamente. É assim que a gente diz que Deus era, quando a gente acha que a Bíblia precisa de ser mudada, né? Ser mudada. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. E nós precisamos viver segundo a Bíblia diz, né? Em contrapartida, para terminar aqui, ó, em contrapartida, os que tomam ou tornam a sujeição a Jesus como Senhor uma condição para a salvação, se depara com um problema. Qual deve ser o grau de sujeição do senhorio de Cristo? Jesus Cristo é nosso Senhor. Então veja, isso não quer dizer, não, Jesus Cristo é meu Senhor. Então você não peca mais? Podemos, eventualmente, pecar. É muito diferente alguém que peca eventualmente, alguém que vive no pecado. Né? Isso é muito diferente. Né? Poucos cristãos, para a gente terminar, podem dizer que se entregaram de forma completa e absoluta, porque a gente sempre dá uma pisadinha na bola. Né? Quando apresentamos o Evangelho, devemos afirmar que a fé é a única condição para sermos justificados. A Bíblia diz que fomos justificados pela fé. Quando cremos em Jesus, nós fomos justificados. Devemos, porém, lembrar, tanto a incrédulos como aos salvos, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Deus, Ele é Jeová, e deve ser reconhecido como tal. Queridos, vamos ficar aqui, vamos parar no verso 9, né? E aí, na próxima terça-feira, vamos continuar